Fala família, tudo tranquilo? Se liga nessa estratégia que ela é mais simples que a anterior. Aqui eu vou ter dois tipos de objetos e eu quero que eles fiquem intercalados. Então eu vou ter dois casos. O primeiro caso é em que, nesses dois objetos, eu vou ter as mesmas quantidades. Aí eu coloquei aqui para facilitar a ideia de você pensar sempre em anagrama. Mas também poderia ser homem e mulher, poderíamos estar pensando em cores, por exemplo, com dois tipos de cores, mas que vão pensar em anagrama. Nesses anagramas a gente vai pensar na ideia de vogal e consoante, beleza? Então, se eu tenho uma palavra que ela tem, por exemplo, 4 vogais e 4 consoantes, e eu quero que elas fiquem intercaladas, eu só preciso perceber que existem duas possibilidades. Ou a gente vai começar com vogal e depois a gente vai ter consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, intercalando desse jeito. Ou a gente vai ter o contrário, ao invés de começar com vogal, eu vou começar com consoante. Então a gente vai ter a possibilidade de começar desse jeito aqui, beleza? Apenas isso. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra abraço, de forma que fique alternando entre vogal e consoante? Primeira coisa que eu já vou observar é que existe uma repetição. Então essa repetição tem que lembrar no final de despermutar isso, que é dividir pela permutação de 2 fatorial, beleza? Mas a gente já vai separar em vogais e consoantes. Então de vogal, eu tenho as letras A e O. E agora de consoante, a gente vai ter o B, o R e o C cedilha, tá bom? Quando você agora vai fazer essa separação de vogal, consoante, eu vou escrever exatamente o que eu te falei. Eu tenho a possibilidade de começar com vogal. Vou botar os tracinhos, ó, para a gente poder se orientar. Tem essas duas possibilidades. Ou eu começo com vogal, depois eu faço consoante, vogal, consoante, ou eu começo com consoante e vou alternando até finalizar o problema. Repara que essa estratégia tem sempre que ter a mesma quantidade, né? Para que a gente consiga fazer dos dois jeitos. Se a gente tiver uma quantidade maior, a gente já vai ter que pensar na estratégia de baixo. Mas também é bem simplesinho. Aí vamos pensar, por exemplo, em colocar as vogais. Quantas possibilidades eu tenho para a primeira vogal? 3 possibilidades. Ah, Bruno, mas o A é igual. Calma, porque eu estou considerando que eles são diferentes para depois dividir por 2 fatorial, que é quando a gente considera que existe a repetição, tá bom? Então tem 3 possibilidades aqui da primeira vogal, 2 possibilidades para a segunda, 1 possibilidade para a terceira. Consoante, 3 possibilidades para a primeira, 2 para a segunda e 1 para a terceira. E repara que do outro lado, cara, vai ficar exatamente a mesma coisa, a gente não muda. Então, basicamente, eu tenho o mesmo resultado, vou somar esses resultados, ou eu posso pegar o mesmo resultado, um único resultado, né, e multiplicar por 2, também é uma possibilidade. Mas o que eu estou fazendo aqui é 3, ó, 3 vezes 2 vezes 1, é o 3 fatorial. Depois, 3 vezes 2 vezes 1, também é o 3 fatorial. Do outro lado, é a mesma coisa. Então, basicamente, eu vou somar isso com 3 fatorial vezes 3 fatorial. Só que eu tenho que lembrar que cada permutação que eu fiz, existe a repetição da letra A. Então, eu tenho que dividir por 2 fatorial. Show? Se quiser fazer essa conta, de boa. 3 fatorial dá 6. 6 vezes 6 vai dar 36. Isso aqui era para ser um sinal de igual. Então, ficaria 36 sobre 2 mais 36 sobre 2. Isso tem que dar quanto? Dá 36. Mas, obviamente, que eu poderia ter feito desde o começo o quê? Faria só um deles, e já que eles são iguais, eu multiplicaria por 2. E quando eu multiplico por 2, repara que eu já posso cortar aqui direto, e ficaria só 6 vezes 6, que dá 36. Tranquilo? Vamos partir para o próximo? De quantas maneiras podemos formar uma fila com 4 meninos e 4 meninas, tal que não haja 2 meninas seguidas e nem 2 meninos seguidos? Então ele está falando a mesma coisa da questão anterior, só que agora ele está falando de menino e menina, e ele descreveu de uma forma diferente. Se eu não posso ter meninos seguidos e meninas seguidas, significa que eu preciso que isso esteja de forma alternada. Então aqui, para facilitar a nossa vida em relação à letra, eu vou chamar meninos de M, e meninas eu vou chamar de F. Então, novamente, eu tenho a possibilidade de ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menino e menina, menino e menina, menino e menina, menino e menina. Só que eu sei que eu poderia começar ao contrário, eu poderia começar contando 10 meninas. Então eu tenho que multiplicar esse meu resultado por 2, beleza? Que foi exatamente o raciocínio que eu fiz anteriormente, para não ter que ficar contando os 2 casos. Quero contar os 2 casos, ok, sem problema. Quantas possibilidades para os meninos? 4, depois 3, 2 e 1. E para as meninas, mesma coisa, 4, 3, 2 e 1. Tudo isso vezes 2. Repara que a nossa conta, ela tem 4 fatorial vezes 4 fatorial vezes 2. Que eu posso deixar assim ou posso fazer o resultado. Beleza? Nesse caso, eu vou deixar assim para a gente conseguir partir para o nosso próximo caso. E nesse caso, eu tenho o seguinte. Aqui eu vou ter um dos elementos com uma quantidade a mais. Então, por exemplo, no caso dos meninos e das meninas, eu posso ter 4 meninos e 5 meninas. Ou eu posso ter 4 meninas e 5 meninos. Mas alguém tem que ter uma única quantidade a mais. E aí, eu ainda assim consigo fazer intercalado. Bruno, por que você consegue fazer intercalado? Porque, por exemplo, pensa nesse caso, quando são 4 meninas e 5 meninos, é só a gente começar por menino, porque eu começo por menino, vou intercalando, ó,
e eu tenho que finalizar também por menino. Mas eu perco a possibilidade de começar por menina, por exemplo. Porque se eu começar por menina, chegar aqui no final, vão acumular 2 meninos, um ao lado do outro. Então, necessariamente, a gente vai ter que começar por aquele que tem a maior quantidade. E só tem um caso. E esse é o caso mais simples, tá bom? Então, aqui, de quantas maneiras podemos formar uma fila com 4 meninos e 5 meninas? O exemplo que eu estava falando para vocês. Então, eu tenho 9 pessoas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E como a quantidade de meninas é maior, eu tenho que começar por elas. Novamente, meninas eu vou chamar de F e meninos eu vou chamar de M. Então tem que começar das meninas, então vai ser menina primeiro, depois menino, e você vai intercalando. Repara que esse jeito, né, sempre vai dar certo. Fiz isso? Agora a gente vai colocar as possibilidades. Começa das meninas. 5 possibilidades para a primeira, 4 para a segunda, 3, 2 e 1. E os meninos, 4 possibilidades para o primeiro, 3, 2 e 1. Obviamente que você pode sair multiplicando tudo ou perceber que o seu resultado deu 5 fatorial vezes 4 fatorial. Beleza?